Aqui no Brasil está um calor, estamos com 34 graus agora, no começo da noite, ou seja, 34. 34 degrees Celsius, né? But, o que você fez hoje? Fala com nós. Bom, hoje a gente ainda, aqui no Brasil, ainda está respeitando um pouco a pandemia, né? Sim. Então a gente fica um pouco em casa aqui. Aí eu estou escrevendo aqui textos, né, para uma nova escolinha. Estou escrevendo também um sitcom, onde a gente vai fazer aí futuramente numa emissora aqui do Brasil também, né? Sim. E assim, fazendo muito humor, escrevendo muitas piadas para todo o pessoal, né? Você é muito engraçado, sabia? Com essa cara não dava para eu ser doutor médico, não. Né? Com essa cara, eu ia matar o paciente de tanto rir. Sim, mas como você começa a ter interesse em ser um ator? Eu comecei com 5 anos de idade, né? 5 years, né? 5 anos de idade eu comecei no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, né? Em São Paulo, aqui no Brasil, fazendo a história da Chapeuzinho Vermelho, né? E eu era o Lobo Mau. E a minha mãe, né? Minha mãe colocou um arame no rabo do lobo e parecia o rabo do Pikachu. Ficava em pé assim. E eu me escondi atrás da árvore, que era uma árvore de madeira, e aquele rabo ficava balançando assim do lado de fora, né? E o pessoal já começou a rir de mim com 5 anos de idade no teatro, né? Sério? O rapaz, o Rick Regis, o ator, comedian, humorista, apresentou quase 20 anos touring Brasil, em parceria com o Caminheiro Magazine. O programa é igual Ursa Show, com você na estrada. Qual é a experiência? Você recebe uma medalha de ouro, né? Medalha de honra. Esse ano, 60 anos? 70, em Brasil, 70. 70 anos. Então, 70 anos. sente quando você recebe essa honra? Sim, para mim foi uma honra, né, ter recebido aqui o diploma, né, de 70 anos de televisão no Brasil e mais a medalha também, né? Só um minutinho, caiu o fone aqui, peraí, aí, pronto. E mais essa medalha aqui que eu também, né, recebi lá do... Né? Eu estou com a minha partner aqui, a Cris, viu? Hello. E ela também é minha translator, ela traduz para mim alguma coisa que precisar. Ô, Cris, nossa, olha, eu fico susto quando eu vi o teu mão. Pensei... Então ela está como minha partner, my friend, né? My friend, Chris, e teacher of English, né? Ok, she's an English teacher. Ela é professora de inglês. Ok. Então, inglês. Você vai tirar isso para nós, para ele, então? Eu vou tentar, viu? Vou tentar tirar 10 aqui no programa seu aqui. Eu quero dizer que é um prazer enorme, né? Hoje, inclusive, eu passei o dia inteiro nervoso, eu não fiz nada, só esperando ser entrevistado pelo Dr. Adrian Desley. Está muito né? ansioso. Estava muito ansioso. Entendeu? Hoje, eu também fico muito feliz. Antes de você, tive 3 pessoas, um embaixador de cultura aqui. Então, eu fico mais nervoso do que você. Na verdade, entendeu? Até agora, nós vamos falar um pouco sobre sua trajetória. Como você começa a ser ator? Então, eu comecei bem pequeno, né? Ainda era, vamos dizer que era um teatro de escola ainda, teatro de escola. E
aí eu fui me interessando, eu tive uma profissão, eu fui bancário, trabalhei no banco, né, aqui no Brasil. E aí depois eu fui estudar, como eu trabalhava no banco, eu fui estudar contabilidade, ciências contábeis, né? Because he studied accounting. E aí eu não parava na classe, não parava, porque todo mundo ia lá me buscar e me levava para o curso de teatro, para dar ideias, dar dicas. E aí eu comecei a fazer parte do grupo teatral desse banco também, né? Aqui no Brasil. E, na sequência, eu comecei a fazer show de palhaço. De palhaço, clown, né? Yeah. Clown, palhaço, stugger, né? Para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Né? E aí comecei a ganhar mais dinheiro, mais money, do que no banco, como palhaço. Sim, mas o que encontrou em Brasil, você tem que fazer as coisas, né, além de sua carreira, porque senão você não vai sobreviver, não é? É verdade, é verdade. Mas, e aí eu larguei a faculdade, né? Larguei a faculdade de Ciências Contábeis e fui fazer escola de teatro. Me formei em 2 escolas, no Macunaíma e no Teatro Escola Célia Helena. Né? E aí eu comecei a fazer palhaço e teatro. Larguei o banco, né? Como a gente diz na gíria aqui no Brasil, eu virei a mesa, né? Eu comecei a trabalhar mais com essa parte. O que seu pai falou quando você fala você vai parar? Você não vai tudo mais. Meu pai falou, você né? You are crazy, você é louco. Very crazy, né, Cris? Very crazy. Então, vai largar aqui o banco, vai virar palhaço, né? Artista aqui no Brasil, né, de teatro, tem fama de ser meio, né? Ui! Então, o que eu fiz? Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Larguei e me atirei na arte, né? Onde eu comecei fazendo aquilo que gosta. Não ganhava tão bem no começo, mas depois eu passei a ganhar merecidamente o valor de um artista, né? Mas quando você olha para trás e agora para a futura, você, lógico, fica feliz que você fez essa decisão, né? Sua filha? E seu pai? Fala. O meu pai também não podia falar muito porque ele também é artista, né? Eu vou apresentar aqui um pouquinho do trabalho do meu pai para você, né? Sim. Porque ele foi vamos dizer, o primeiro stand-up comedy brasileiro, né? O primeiro comediante brasileiro, aonde ele chegou a lançar vários LPs. Está aqui, José Vasconcelos, né? Então ele lançou vários LPs aqui, né? De humor no Brasil. E ele foi considerado o pai do humor no Brasil, né? Então, aqui, ó, eu aqui no colinho dele aqui, né, também. Então, quer dizer, ele achava que eu devia ser empresário, né, na realidade. Mas eu acabei partindo, e aí eu acabei ficando a cara dele. Eu quero até mostrar aqui, ó, nesse aqui, ó. Olha isso. Nossa! Mas esse é seu pai ou você? Não, é meu pai, mas sou eu. Né? É meu pai, mas todo mundo fala, é a minha cara, né? Não, esse é você, não é seu pai. Sim, né? Com essa cara, né? Não tem como falar que é filho do vizinho, né? Não pode, né? Não pode, não. Com essa cara tinha que ser filho do Zé Vasconcelos. E assim, eu tive muitos ídolos, inclusive americanos, né? Como o próprio Jerry Lewis, né? Que é Jerry Lewis? Sim. Jerry Lewis para mim foi um dos mestres, né? Do humor também. E meu pai chegou a conhecer o Jerry Lewis, né? E aí naquela época eu curtia Jerry Lewis, curtia também os Três Patetas, né? Também Three Stooges, né? Que fala aí, é isso? Meu pai,
todo sábado, quando ele não estava trabalhando, ele foi um chefe, ele assistia todo sábado, Três Stooges. Yes. Sim, eu me divertia vendo aquilo, eu dava muita risada, e para mim foi uma escola, né? O Jerry Lewis, o Dean Martin também, né? O cantor, o Steve Martin, né? Yes. O Dean Martin que trabalhava com o Jerry Lewis. E o Steve Martin, cineasta, que fez muitos filmes também de comédia, né? Então, Também. sim, o próprio José Vasconcelos aqui no Brasil fez muitos filmes, trabalhou com o Chico Anísio, Ronald Golias, vários humoristas brasileiros que fizeram a história também da televisão aqui no Brasil, que completou esse ano 70 anos, né? Sim. 17 years, né, Uau. no Brasil. E aí eu tive o prazer de conhecer também, deixa eu pegar aqui, e trabalhar com ele, né? O nosso querido Augusto Liberato, o Gugu. Né? A história do Gugu, né? Isso, onde eu fui participar da escolinha do Gugu. Engraçado. Aqui o Gugu novinho aqui, né? E aí, assim, conheci muita gente também no meio depois, como os próprios Mamonas Assassinas, né? Onde um grupo de música aqui no Brasil, cheguei a ficar amigo deles. Isso aqui é uma raridade, viu? Isso aqui não chegou a ser lançado, é um CD, né? Um DVD player aqui com jogos, tudo, dos Mamonas. Ele não chegou nem a ser lançado no Brasil. E aí eu assim, fui o primeiro a colocar aqueles chapéus americanos, chapéu na cabeça dos Mamonas Assassinas. Porque como eu era palhaço, né, animava festas de criança, então eles viram aquilo e falaram, nossa, cada chapéu maluco que você tem. Eu falei, é que eu sou palhaço, eu animo as festas com esses chapéus na cabeça, né? A gente pode usar? Eu falei, claro que pode. Aí eles pegaram meus chapéus, colocaram na cabeça, e aí, né, acabaram se tornando os Mamonas Assassinas, esse grupo musical do Brasil que o mundo inteiro conheceu, né, também, pela folia que eles fizeram. Então, quer dizer, eu participei um pouco dessa história também. Mas você fez uma grande parte de vida. Mas você foi ator também com... Sim, sim. Nossa, qual foi a experiência para você? Na televisão brasileira, eu comecei, né, na realidade, como palhaço mesmo, né? Eu entrei num programa chamado Bambalalão, da TV Cultura, onde eu comecei lá fazendo palhacinho de vermelho. Aí, na sequência, fui trabalhar com duas grandes apresentadoras de programa infantil no Brasil, sendo a Mara Maravilha e também a Mariane, na época. Aí, na sequência, né, eu conheci o Gugu, fui participar lá de pegadinhas, tudo, né? E aí, de repente, eu comecei a escrever também, né, o Telegrama Legal do Gugu, que é de minha autoria, né? Sim. E comecei, né, a participar de programas de auditório, né, de humor, né? Me achavam que eu tinha a cara engraçada. E comerciais de televisão também, né? Eu comecei a fazer comerciais, né, de televisão e não parei mais. Até os diretores falavam, né? Traz aquele seu óculos engraçado, né, para fazer. Eu falei, mas que óculos engraçado? Eu só tenho esse. Como é que eu vou trazer óculos engraçados? E aí eu chegava lá e jogava um piano na minha cabeça, eu caía da escada, né? Então eu era um comediante, assim, né, nos comerciais de televisão. Você nasceu para ser um comediante, né? Para começar, já nasci com essa cara, né, doutor? E aí, não teve jeito, né? Eu falei, bom, galã não dá para ser galã de novela, né? Então eu vou ser comediante, né? E aí comecei a fazer os outros darem risada, né? E as coisas assim, você sabe que eu sou atrapalhado, né? Até para pegar o fone de ouvido, né? Você viu lá, eu caí lá no quarto, né? A mala caiu no chão, tudo, e
para pegar um fone de ouvido. Então as coisas vão acontecendo naturalmente comigo. Entendeu? E aí fica mais engraçado, né? Assim, né? Porque às vezes as pessoas talvez pensem que aconteceu mesmo, mas você não está brincando, aconteceu mesmo, né? É sério. Teve um comercial de de um produto aqui, um jornal aqui no Brasil, né? Que é o Classe Folha, em São Paulo, né? Seria da Folha de São Paulo, então o jornal Classe Folha que você anuncia os classificados, as vendas de malas, de carro, de apartamentos. E aí eles foram fazer uma propaganda, né? Mala de rodinha no Classe Folha. Eu fui empurrar uma mala que estava em cima da mala grande, aí eu caí em cima da mala, eu virei uma cambalhota com a mala no meio da minha barriga, né? E fiquei sentado no chão, assim, olhando. E aquilo foi filmado, né? Eu conto aqui, ela dá risada também. E assim, aí eu virei uma cambalhota em cima da mala e fiquei sentado no chão com aquela cara de espanto, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? E aquilo foi pro ar. E aí o pessoal dava risada com o comercial, né? Mas não, eu assisti o comédia de você, né? O filme, ou série, com você no Google. Olha, quando eu morava em Brasil, olha, pensei, nossa, eu quero conhecer esse cara aqui. Fui assistir no YouTube, a rapaz mostra pra mim. Olha, no evento do James Bond, ele encontrou você aí. Sim, sim. Cara, mas eu não tenho certeza se ele é não. Você vem e fala, oi, doutor. Mas quando você fala, é muito engraçado como você fala, que foto comigo? Eu quase sorrindo. Mas olha, pô, você é uma pessoa grande. Eu fico feliz que eu consegui encontrar você no Brasil. Então, depois do Covid-19, o que vocês acham que vocês vão fazer? Como a situação agora em Brasil? Como está a situação aí? Sim. Olha, nós temos vários projetos, né, aqui no Brasil, assim, principalmente eu não paro de criar. Eu sou Não. aquele que vai dormir com o gravador do lado, um papel e um bloquinho de anotação, um caderninho de anotação ao lado da cama. Para ter inspirações, né, assim. Então eu acordo no meio da noite dando risada, já vou, né? Aí às vezes a mulher manda eu embora do quarto porque não consegue dormir, porque eu levanto, vou lá, escrevo um pouquinho, eu levanto, vou lá, gravo a ideia que eu tive, né? Sério? Então, sério. E eu assim, eu sou muito, como é que eu diria isso? Imperativo, né? Seria a palavra correta? Imperativo. Né? Então eu não consigo eu ficar parado. Eu estou lá descansando, elétrica, né? Uma pessoa elétrica, né? Assim, que elétrica que levou choque, né? Então, assim, e aí eu vou colocando as ideias no papel e vão surgindo vários programas dessas ideias, né? Que nem agora com a pandemia mundial aí do coronavírus, a nossa ideia é fazer, são várias pessoas assim na tela, né? Ou do Skype, ou do Zoom, algum programa aí, onde as pessoas vão interagir umas com as outras, né? Dentro dos quadros, assim, né? Que nem, você está aí no seu quadrado, eu estou aqui no meu quadrado, o outro está no quadrado dele. Então, e aí os personagens vão interagir um com o outro. E essa aí foi uma ideia que eu tive também agora aí com essa pandemia, para a gente montar esse primeiro programa, né? Então, vamos supor, eu estou aqui conversando com o doutor Adrian, né? Aí, doutor, né? A luz aqui queimou, o que eu vou fazer? Junta esse fio aí, aí o cara toma um choque aqui. E aí a gente consegue fazer essa comédia, né? Pela internet. Mas eu acho que tem que achar um caminho, caminhar para fazer as coisas. Não poder ficar parado por causa do vírus, né?
agora aqui em Barbados, tudo parado, mas é normal, porque pessoas voltam ao trabalho e o problema é muitas pessoas não eles perdem o trabalho por causa do Covid, né? Mas eu sempre falo com pessoas, se você fica preparado todos os dias, nem nada aconteceu vai no seu vida, né? Então, eu fico feliz porque você está aqui com nós. Você tem algumas dicas para as pessoas que assistiram? Sim, sim, né? Assim, hoje eu tenho, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, né? Eu tenho vários vídeos, né? No canal, no YouTube, né? Então a pessoa acessa o YouTube lá com o meu nome, Rick Regis, e vê os vídeos, né? Dos trabalhos que eu fiz, tudo. Mas assim, hoje, por causa do coronavírus, a gente continua tomando todo o cuidado necessário, usando as máscaras aqui, né? Higienizando sempre, lavando muito bem as mãos, né? Usando o álcool gel, né? Também, que é importante. E a gente vai criando, né? Com tudo isso, inclusive piadas sobre o coronavírus também, né? A gente tem feito algumas comédias aqui também. É um assunto sério, mas a gente vai também levando com uma certa leveza isso. Apesar que nós tivemos aqui em casa 2 casos de coronavírus, né? Graças ao bom homem lá em cima, está todo mundo bem, né? Então